Aqui na Física C, eu sempre procuro iniciar através de uma boa revisão. E eu queria que vocês me acompanhassem aqui na revisão, para a gente poder entender bem essa história de... Como é o nome da matéria? Gerador elétrico, é o que nós estamos estudando. Geradores. Me dá um exemplo de gerador elétrico, por favor. Uma bateria, por exemplo, a bateria do carro que tem 12 volts. É bacana ter essas noções mínimas, entendeu? Da vida ao nosso redor, né? Tem também aquela outra, a pilha, que tem 1,5 volts, é o mínimo do mínimo, né? Enquanto que a criança trocou a pilha 1000 vezes, tu não chegou a ler o que estava escrito nela, cara. A criança mais curiosa, ela lê sempre, mesmo que ela não entenda direito. Então é 1,5 volts, é fundamental ter essa noçãozinha. Eu digo isso por um exemplo, né? Exemplifique, faça um esquema de um gerador e dê exemplos na tua vida, no dia a dia. Então tu enriquecer com detalhes, a bateria de um carro, entre parênteses 12 volts, uma pilha. Aliás, na nossa casa tem coisas que se comportam como geradores. O que é na tua casa? Várias coisinhas que se comportam como geradores. Isso, a tomada. A tomada é um gerador, mas tem uma diferença substancial entre a pilha e o carro e a tomada. Alguém lembra qual é a diferença substancial? A oscilação, parabéns garoto. Numa delas a corrente é dita contínua e na outra a corrente é dita alternada. E é uma senoide que representa a intensidade da corrente elétrica com o passar do tempo. Por isso que o engenheiro eletricista tem que ser o rei da senoide e cossenoide, entender profundamente essas relações matemáticas. Aliás, agora que eu estou estudando eletromagnetismo um pouco mais profundamente, a gente tem que usar senos e cossenos para entender a onda eletromagnética, que é a luz, por exemplo. Legal. Cuidado, hein? Isto aqui tu acha que é o quê? É oscilante, mas contínua. Alternada, contínua, porém oscilante. Tu viu a diferença? Que perigo? Porque a alternada tem que ser indo para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Não adianta estar sempre do mesmo lado e mais e menos intenso. Certo? Então cuidado. Alternada, contínua, oscilante. Legal. Bom, para poder começar a revisar os conceitos, eu preciso que tu lembre que isso é uma voltagem. O melhor ainda é chamar de DDP. Lembrar que é uma diferença de potencial, uma diferença de energia, podemos dizer, né? Resistência elétrica e intensidade de corrente elétrica. Muito obrigado. Potência, voltagem e intensidade de corrente elétrica. Uma, hoje só vai ser duas, tá? A próxima vez que eu olhar para ele e vocês estiverem conversando, vou pedir para sair. O que é isso? Acontece, gente, não se assustem. Potência, resistência. Fala o nome errado. É pra ti mesmo, tá? Bem pra ti, sabe o que eu tô falando. E aqui, ó, P de potência, voltagem, resistência. Que cruel, o professor que exige que não fale com o colega que olhe pra mim. É muito cruel, é o filho da puta esse cara. O que é isso aqui? DDP, gostei. Oh, que bonito, já está lembrando da aula passada, força eletromotriz. Olha que legal, não é qualquer resistência, aqui está dentro do dispositivo. A corrente que vai percorrer o dispositivo. Cuidado em resistência. Resistência. Claro, porque essa pontilhada é que representa o gerador. Legal, legal. Alguém lembra o nome dessa equação? Imagina, equação do gerador, porque nós estamos estudando gerador. Ô, professor, tu acha realmente que eu saber o nome da equação vai me ensinar física? Não, não vai te ensinar física, vai te permitir passar no vestibular, que é diferente. Por que, professor, tu acha que o vestibular, ele não é para aprender física? Não, não. Não é. A gente, na verdade, assim, está dando uma geral na física para ti, né? Aqui no Brasil, nas escolas particulares, a gente faz isso como nas melhores escolas do mundo. Tá? Então, nas melhores escolas do mundo de ensino médio, talvez tu não tenha o rigor matemático e físico que a gente apresenta aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não sei por que os astros se alinharam para as escolas particulares em determinado momento, e a maioria das escolas particulares sérias ensinam uma física que, às vezes, o cara que faz um bom ensino médio entra na faculdade sabendo mais do que o cara, às vezes, está na segunda fase da engenharia, porque não teve esse rigor matemático no ensino médio. Então, tu vê, cara, a galera que vai para a área das exatas que está fazendo o seu papel aqui, vai entrar no curso assim por cima. Ó, tô bem, tô indo bem. Estou entendendo o que está rolando. Agora, olha só.
coisa, porque pode estar assim no vestibular, ó. Pode estar assim no vestibular, ó. Determine a equação para um gerador que apresenta a seguinte curva característica. Essa é uma ótima questão discursiva para a UFSC esse ano. De repente eu tenho sorte aí. Questão discursiva de física. 1. Para o gráfico abaixo, conhecido como curva característica do gerador, determine, letra A, a equação do gerador. Me ajuda. Pode falar que eu faço. Sou o teu grafite e teu diplomão. Vai. Voltagem. V. Força. E, pode ser. Menos R. Menos R. Tá bonito, tá bonito. Pode ser. Igual a E. Menos R. Pois é, eu vou colocar o 4 porque é o perigo, é o que aconteceu na outra. E o amigo não é padrão, né? Eu até às vezes prefiro que eles não se manifestem muito porque eu preciso mostrar pra galera que eles estão com um conceito errado. Se tem um aluno com um conceito certo, né? Pode dar uma falsa impressão. A maioria dos mortais vai dizer que é 4. E na hora que tu bota o 4 ali, tu tá destruindo a tua oitava série. Tá falando assim, eu não entendi merda nenhuma da minha oitava série. Pode voltar pra lá e estudar plano cartesiano de novo, porque tu tá fora da casinha. Tu vê uma matemática ultra básica, o aluno já estudou aquilo, ele manja daquilo, mas ele se distrai, ele vai seco, ele para de pensar. Tu tem que estar toda hora pensando. Quando tu bota aqui 12,4, cara, tu tá me dizendo que existe o ponto 12,4 aqui, porém o ponto 12,4 tá aqui, bicho, ó. Por que tu tá botando aquele ponto que não tem nada a ver com a vida? Por quê? É porque tu não tá pensando, tu tá fazendo assim, cara, tu tá, ai meu Deus, cadê os números? Vamos botar, puf. Pô, cara, desde a oitava, desde a sétima, na verdade no meu caso, desde a quinta série. O guri apareceu na quinta série, eu ensino pra ele que o René Descartes inventou o plano cartesiano e digo pra ele o que é par ordenado. 3, 1. Isso é fundamental. Eu repito na sexta, eu repito na sétima, na oitava, e se ele chegar no ensino médio sem saber isso, eu fico puto da cara. E explico de novo no primeiro ano, repito no segundo ano. E chega no terceirão, às vezes o cara não sabe. Mas é porque ele não exercitou, cara, é só por isso. Aí ele é um ser humano normal, aí ele esqueceu. O amigo tá coberto de razão, gente. Isso aqui é o 12,0, porra. Não, não é o 12,0, é o 0,12. Concordas comigo? Porque esse era o X, não era? E olha ali, ó, pontilhado, ó, é 0 para o X e é 12 para o... Mas nem importa quem é X e Y, porque tá aqui na minha frente, ó, o V é 12. Ok. Mas esse 12 não está conectado com o 4, essa linha não é um ponto, cara. É ali, ó, é o 0, bicho, é o 0. Mas peraí, 0 vezes R? Ah, então E igual a... Mas eu na aula anterior já não tinha te falado que esse ponto é sempre a força... Eu tinha te falado, só que a gente esquece de uma semana para outra. Aí tu vai ficar grande na física quando tu for fazer o exercício... E tu vai cometer o erro do 4 primeiro, vai quebrar a cabeça, talvez tu sozinho não enxergue teu erro, tenha que vir na assistência, aí o professor te avisa isso, aí a segunda vez tu vai fazer, ah não, agora tudo bem. Aí tu vai em casa, ó, de novo, ó, quando eu substituir esses pontos, sempre deu que o E é aquele número. Por isso que a partir de agora, tu sabe que qualquer curva característica, toda curva característica do gerador, esse ponto será sempre a força eletromotriz. Mas como a gente esquece, isso é bom. Quando a gente vai exercitar, nós mesmos tiramos uma conclusão. E aí é quase vitalícia essa conclusão, quase pro resto da vida. Beleza, descobrimos o E, descobrimos o E. Não acabou porque eu pedi a equação do gerador. 0. 12, porque eu acabei de descobrir. Menos R que eu não sei. Agora sim, que ponto que o amigo usou? O outro ponto, ele usou o X igual a 4 e o Y igual a... As pontilhadas, 4, 0. Tu vê, a galera queria usar o 412, não é só nessa sala, é no Brasil todo. Tu chega no Brasil todo, 90% dos alunos que já viram no cartesiano, ele olha isso e ele vai seco. Para com isso. Outra, se fosse um ponto aqui, tu não ia errar. Porque tu ia ver as pontilhadas, entendeu? Tu ia ver as pontilhadas, ó, e tu não ia errar. Tu erra no ponto que bate no eixo. E a gente até dá dica pra vocês, a gente chegou até a dizer que o eixo X chama-se eixo 0, Y. Para lembrar pro aluno que no eixo X o Y vale. A gente pegou o eixo Y, chamou ele de apelido, o eixo
0x, para lembrar os alunos que quando o ponto está no eixo Y, o x vale? Zero. Pô, tem até apelidinho, entendeu? Para ajudar o cara. Às vezes o cara esquece desse detalhe. Faz exercício que tu nunca mais vai esquecer. 4R, 12, R é 12, sobre 4, resistência interna, não acabou. Eu pedi a equação geral, desculpa, a equação do gerador. V igual a 12, menos R que é 3, vezes I. Essa aqui seria a resposta da letra A. Tu vê, não é um número. Não é, ele não te pediu um número, ele te pediu uma equação, tu tem que responder uma equação. O aluno, ele raramente consegue acertar esse tipo de pergunta, porque ele está acostumado a dar um número como resposta. Aí o leigo, ele quer botar o 5, ele quer botar o 4 ali, ele bota, faz a conta e vê igual a 0. Tá? Mas cuidado, é isso a pergunta. A pergunta foi equação do gerador, ou seja, era só descobrir o E e o R e substituir. Mais nada, essa seria a resposta. E é uma questão que daria um índice baixíssimo de acerto, embora seja uma questão que envolva só a base de geradores. Segunda pergunta, letra B. Calcule a corrente de curto-circuito. Como é que eu vou obter a corrente de curto-circuito? Parabéns! Na outra turma ninguém chegou a lembrar que quando eu faço um curto na bateria, ou seja, quando eu conecto os polos da bateria um com o outro, eu simplesmente zero a voltagem daqui para cá. E já que eu vou zerar a voltagem, eu boto 0 no V. E aí isolo o I. Menos passa mais, está multiplicando, passa de... Ué, que engraçado, deu 4 amperes, já tinha visto esse 4 amperes em algum lugar. Ah, claro, eu ensinei a vocês na aula passada que quando tiver a curva característica, esse pontinho aqui já é a corrente de curto-circuito. Isso é que é normal a gente esquecer. Daria para responder que, cara, 4... Mas aí é bom, porque quando tu faz na marra, aí sim é que tu vai tirar a tua própria conclusão. Feito 2 exercícios desses de curva característica, que tu tens que montar a equação e achar a corrente de curto, tu já percebe, opa, peraí, isso é sempre a força eletromotriz, e isso é sempre corrente de curto. Eu cheguei, inclusive, na aula passada, fala, querida. Ótimo. Vamos colocar uma bateria de uma forma mais didática aqui. Ó. Uma bateria, na verdade, é isso aqui, né? Seria assim, resistência interna e força eletromotriz. Outra, isso é uma forma esquemática da bateria. A química fala como é que é uma bateria de forma mais verossímil, mais verdadeira, né? Porque ela mostra que tem o cátodo, o ânodo de metais diferentes, por isso pilha bimetálica, né? Tem 2 metais diferentes, e dentro tem que ter a ponte salina, que vai conectar o ânodo com o cátodo, não é? Ou seja, a pilha em si, a própria força eletromotriz tem resistência interna dentro dela. Porque se fosse assim, de verdade, eu ia cortar com um fio a resistência interna, jogar fora e emendar só a força eletromotriz, entendeu? Mas elas são conectadas uma com a outra. Para ficar mais fácil de fazer os cálculos, a gente separa a parte da resistência da parte da voltagem, tá beleza? Então, por que é 0 quando eu pego um pedaço de fio e conecto aqui com aqui? Eu estou dizendo que daqui para cá é 0 porque esse fio não apresenta resistência elétrica nenhuma. E se não tem resistência elétrica nenhuma, por mais que passe corrente, não vai ter voltagem. Na prática, fio tem resistência elétrica. Vai ter uma resistênciazinha aqui, só que ela é tão baixa comparado com a interna que dá para ignorar. Então, lembrem-se, tá lá na tomada. Vê se tu, quer ver que tu já sabia disso? Pega um fio, bota na tomada. E aí tu vai lá e, ai meu Deus, encostou. Que choque tu vai receber? Qual é o valor da voltagem que vai atuar em ti? Tomada da tua casa, pegou fiozinho e fez assim, 220. Quando tu afirma que tu sabe que o choque vai ser de 220, tu está dizendo que tu tens consciência que quando eu pego um fio, conecto na tomada e trago até a tua mão para tomar choque, esse fio não vai perder nenhuma voltagem. É a mesma da bateria. Concorda comigo? Quando eu quer dizer, qual é a diferença de potencial do ponto A para o ponto B? É 0, porque aqui é 220 e aqui também é 220. Nessa hora eu estou ignorando a resistência elétrica do fio. Então, se eu conectei com um fio ponto A com o ponto B, a DDP de A para D caiu para 0, tá ali. Beleza? Bonita pergunta, parabéns, ajudasse muitos colegas. Nesse caso, nesse esquema, né, nesse gráfico, tem como fazer de cabeça essa questão. Mas, tipo, uma questão discursiva, teria como eu não ignorar o cálculo e explicar o gráfico? Olha, o problema, cara, seria isso aqui, ó.
Mas daria. Porque pensa bem, se tu, por exemplo, fala para ele, ó, como sabemos, a corrente de curto-circuito nada mais é que a força eletromotriz aplicada em toda a resistência interna. Como através do gráfico sabemos a corrente de curto-circuito e a força eletromotriz, podemos então assumir que a resistência interna da bateria é 3. E aí montar a equação direto, mentalmente, raciocinando. Sim, eu não vou te garantir que esse tipo de solução vai dar a mesma pontuação de uma solução mais matematizada. Mas o cara não vai poder te dar errado. Ele pode te descontar pelo fato de não ter apresentado os cálculos, ter só raciocinado. Mas daria sim. Mas tu vê, também dá um pouco mais de trabalho, né? Porque o cara vai ter que fazer essa continha mentalmente. Claro que é uma conta boba, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Mas parabéns pela tua pergunta. Porque isso que o amigo falou, cara, pode ser a diferença do teu vestibular. Putz, não sei usar a fórmula. Eu até sei como é que você... Putz, mas qual é a conta? Olha o formulário e, meu Deus. Putz, cara, e agora? E explica com bom português, cara. Explica. Né? Olha, acredito que vai acontecer isso por causa disso. E vai e tenta explicar. Porque mesmo que tu tenha errado, questão discursiva não é que nem de ABCD, errou, perde ponto a mais. Não, errou, não dá negativo. Não é que nem o somatório, que tu não pode chutar uma que tu não tem... Vocês sabem disso, né? Já conversaram com vocês sobre isso, né? Na UFSC, quem chutar vai se arrombar. Quem tiver indeciso e arriscar, tá fora. A UFSC, a maneira de calcular a nota na UFSC, ela beneficia quem não chuta. Tenho certeza. Marca. Oh, certeza. Não marca. Se é, putz, não marca. Porque quando tu errar uma, ele vai eliminar uma certa na hora de fazer com a pontuação. Isso faz toda a diferença. Tá beleza? Agora é discursiva, não sei fazer a conta. Vale a pena arriscar em português a explicação? Vale. Vale que tu pode ganhar altas pontuações se a tua explicação em bom português for boa. Beleza? Então é isso aí. Parabéns pela tua colocação. Tem que estar preparado para se falhar a matemática e explicar no bom português usando o feeling, o bom senso que a gente sempre tenta estimular vocês aqui. Ô galerinha, até agora teve alguma coisa nova? Só revisão. O que é isso mesmo? Sempre me esqueço. V vezes I. A partir da definição de potência, junto com V igual a R vezes I, é que nasceram esses dois filhotinhos, né? Todas essas três fórmulas calculam. Umas são mais fáceis de usar no momento, outra é melhor em outro momento, mas todas vão dar o mesmo resultado. Poxa, tu lembra onde é que é o melhor aproveitamento da bateria em termos de rendimento? Não é nem próximo do curto-circuito, nem próximo da força eletromotriz, é bem no meio. Eu fiz uma análise mais profunda para te provar isso. Eu escrevi a equação da potência, deu uma curva segundo uma parábola com a concavidade voltada para baixo, eu calculei o vértice. Deu um pouco mais de trabalho. Mas eu falei para vocês, tem uma saída rápida para isso. É só lembrar que a bateria, ela tem a sua máxima potência bem no meio. Como assim bem no meio da bateria? Enterra o plug no meio da bateria. Não. Bem no meio, quer dizer, bem no meio da curva característica, ou seja, a corrente, a melhor corrente para fazer a bateria ter a sua máxima potência é a metade da corrente curto-circuito, corrente de curto-circuito. E a voltagem, a DDP, é a metade da força. Bom, olhando para cá então, onde é que a bateria vai ter sua máxima potência? Quando o E sobre 2 estiver atuando e quando a corrente for a metade da corrente de curto. A corrente de curto, uma outra maneira de calcular ela, né? Como acabamos de ver, botando zero aqui, certo? Aí a formulainha fica desse jeito. Menos passa mais, está multiplicando e dividindo. Poxa, se a corrente de curto é E sobre R, quanto é que é a metade da corrente de curto? É E sobre 2R, lembra que a gente discutiu isso? Como é que é a potência, não é V vezes I? Mas qual é a melhor voltagem para usar da bateria? É a metade, E sobre 2. Qual é a melhor corrente que pode passar por dentro da bateria para te aproveitar bem ela? Metade da de curto, E sobre 2R. E vezes E, 2 vezes 2. Foi aqui mais ou menos que nós paramos. Fórmula da potência máxima. Então tu vê, tu não vai ganhar essa fórmula, tá cara? Tu não vai ganhar ela. Se ele te perguntar qual é a potência máxima, tu tem essa fórmula, V vezes I, e tu vai ter que tirar do pâncreas, se for preciso, que a bateria tem o seu melhor, a sua máxima potência bem no meio. Como assim bem no meio? Metade da força eletromotriz, metade da corrente de curto-circuito. Aí tu faz o V vezes I e acha a equaçãozinha. Legal. Bom, tem até uma situação que eu acho ela meio boba, que é chamada de lei de Fourier.
A lei de Fourier é o seguinte, ó. Tu quer resolver esse circuito. Se nós fôssemos usar o V igual a R vezes I, quem é a DDP mesmo? Que está atuando nesse circuito como um todo? É a força eletromotriz. As resistências estão em série ou em paralelo? Que bom, na outra turma deu um pane nessa hora. Aí eu falei, pega o dedinho. Se o dedinho passar num resistor e passar no outro sem bifurcação, sem divisão, é porque é em série. Tu vê, é bobo, cara, é com o dedo que se detecta se é em série ou não. Se tiver bifurcação aqui, já não é série. Porque bifurcou, uma parte foi para ele, outra parte foi para outro lugar, tá vendo? É assim, é série. Já que é em série, dá pra somar Rzão mais Rzinho vezes I. Se eu quiser achar o I, tá multiplicando. Pô, cara, vai dizer, até parece que a gente precisa da lei de Poilet para fazer alguma coisa. Lixa essa lei de Poilet. Eu prefiro que tu saiba usar V igual a R vezes I com um pouquinho de bom senso. Aliás, o que aconteceu aqui? Eu peguei a resistência externa, somei com a... Pronto, e fiz V igual a R vezes I. Poilet. Dane-se o Poilet, não preciso dele. V igual a R vezes I, bom senso é melhor. Olha ali. Olha ali, resolve. Acha a corrente para mim, vamos ver. V, R, 80 é a voltagem, 20 porque está em série. Agora tu imagina quem é que vai usar a lei de Poilet numa situação dessa? Para quê? Não precisa. Tu vê então, cara, mesmo sem ter, mesmo que eu não tivesse te contado o que era um gerador, se tu tivesse visto uma situação dessa, tu te virava na raça. O problema é que ele pode fazer perguntas específicas, né? Ele pode fazer perguntas a respeito de gerador, por isso a gente tem que ter até um vocabulário já adequado. E é isso que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Vamos discutir outras coisas importantes no gerador. Já que nós temos umas noções básicas aqui, outras coisas importantes. Olhando para o gerador, sabendo que ele tem resistência externa e interna conectada a ele, Rzão, Rzinho, pá. Tem três tipos de potência importante a gente discutir aqui. Tem uma potência que a gente gostaria que desse zero, que é a potência dissipada. Essa é do mal. Tem uma potência que é aquela que a gente compra, que é a potência gerada, aquilo que meu aparelho está gerando. Mas infelizmente, potência gerada. Mas infelizmente eu não consigo aproveitar tudo que é gerado. Por isso tem uma potência chamada de potência dissipada já foi. Gerada eu sei, que é a última. Essa é a do bem. É aquela que eu utilizo de verdade, ó. Olhando para o... Sempre esqueço o nome dessa coisa. Ah, o gerador, é verdade. Olhando para o gerador, eu queria que tu me ajudasse. Aonde que está ocorrendo a potência dissipada? Será que é no resistor interno? Será que é na força eletromotriz? Ou será que é nos polos da bateria que está ocorrendo a potência dissipada? O que é dissipar? Não é perder? Perder energia elétrica na forma de calor é o famoso efeito, e a gente sabe que isso ocorre nos resistores. Então a potência dissipada, intuitivo até, né? Ela está sendo dissipada na resistência interna. Olha para as possibilidades de fórmula de potência. Qual das três formas de potência é mais fácil para aplicar aqui? V vezes I, R vezes I ao quadrado ou V ao quadrado sobre R? Eu preferiria R vezes I ao quadrado porque a gente geralmente calcula com facilidade a corrente, concorda comigo? É fácil achar corrente no circuito, ó. Se eu sei o I, eu sei o I para todo mundo. E eu tô vendo aqui o R, então eu vou fazer R I ao quadrado, mas não é o mais o Rzão que eu vou usar o... Só para te lembrar que esse Rzinho trata-se da resistência, tu não vai ganhar aquela fórmula. Tu vai ganhar P igual a R vezes I ao quadrado. Se ele te perguntar a potência dissipada de um gerador, tem que lembrar que ela ocorre na resistência interna e substituir o Rzão pelo Rzinho. Pronto, é isso. Quem é que está sendo gerado ali? Com certeza, tu cobra a bateria de 12 volts que ela pode gerar 12. Nunca vai te entregar 12, mas ela gera 12. Então, na hora de calcular a potência gerada, em vez de fazer V vezes I, eu faço E vezes I. Tu não ganha a fórmula E vezes I. Tu ganha P igual a V vezes I. Se ele te perguntar a potência gerada, tens que lembrar que o gerador
gera de verdade a força eletromotriz. Finalmente, quando que eu vou utilizar? Parabéns, se eu gerei uma certa quantidade e vou perder uma outra quantidade, o que eu vou aproveitar é o que eu gerei menos o que eu perdi. Mas isso eu vou provar depois. Eu pergunto, como é que eu poderia calcular a potência útil sem fazer essa subtração? O que é a potência útil? Qual é a DDP importante aí para a potência útil? Onde está aplicada essa voltagem? Nos polos. É o que está sendo aplicado para fora do dispositivo gerador, que é aproveitado pela parte externa. Essa resistência só vai aproveitar a DDP nos polos, que a gente chama de quê? Através da equação do gerador. Como é que é o nome a letra para DDP nos polos? É V. Olha aqui. Esse V aqui, o que é? Não é nos polos? Ou seja, é V vezes I mesmo. Só que tem que lembrar que esse V é o V nos polos do gerador. Então, peraí. Potência dissipada é que eu perco. Se eu perco é na resistência interna, lógico. Potência gerada é o que está sendo gerado, que é a força eletromotriz natural. O que está sendo utilizado é a DDP nos polos que está sendo aplicado, que a gente chama de V. E o amigo tem razão? Só vamos confirmar aquilo que o amigo falou de maneira matemática e muito simples. Já que a potência útil, vou botar um Uzinho ali, é V vezes I, e esse V é a DDP nos... Como é que é a equação para achar a DDP nos polos? E menos R vezes I. DDP. Não é? Equação do... Posso botar no lugar desse V, E menos R vezes I? Foi o que a gente fez na última aula, inclusive. Fazendo chuveirinho. Potência útil. E vezes I menos RI. Olha bem para essa fórmula, cara. Quem era mesmo o E vezes I? A potência gerada. A potência útil é igual a potência gerada menos. Quem era RI ao quadrado? A potência dissipada. O amigo tem razão. A potência útil é a diferença entre a gerada e a dissipada. Isso nada mais é que o princípio da conservação da energia. É isso aí. Se tu não gostou, tu pode botar menos para cá mais, ó. Potência gerada é a útil mais a dissipada. A útil mais a perdida, claro. A lei da conservação da energia. Então, ó, o mais importante para falar de gerador era te demonstrar que, embora todo aquele bom senso que nós vimos na primeira aula funcionasse, a gente tem que saber o que é potência dissipada, o que é potência gerada e o que é potência útil. Isso é que é o mais confuso, eu diria, que é o mais delicado. Porém, dissipar tem que ser no resistor, gerar não é aproveitar, o que eu aproveito é o que a bateria me entrega, que está nos polos, e obviamente ela está gerando um pouco mais dentro dela. Legal. Aliás, qual é a voltagem nesse sujeito? Aliás, olhando para aquele circuitinho que eu usei de exemplo anteriormente. Peraí, galera de casa não enxerga dali. Olhando para aquele circuito que eu usei como exemplo anteriormente, qual é a DDP na resistência externa e qual é a DDP na resistência interna? Tu pode, é uma pergunta bem simples. Qual é a voltagem aqui e qual é a voltagem aqui? Como é que se calcula V mesmo, gente? Obrigado, amigo. R vezes I. Quanto é que é o R? 16. Qual é o I que passa por esse R? 16 vezes 4 é 40 mais 24. 64 volts está atuando nesse cara aqui, ó. 64 volts. Nesse cara, quanto vai ser, gente? 4 vezes 4? 16. Oh, que legal, estou gerando 80. Estou aproveitando 64. Estou perdendo 16. Isso não é potência, é DDP. Se eu quisesse calcular as potências, é só fazer V vezes I. V vezes I. 4 vezes 8, 320 watts a potência gerada. V vezes I. 240 com 16, 256 watts a potência útil que está sendo arremessada para fora do gerador. 16 vezes 4, 40, 64. Tem que ser a diferença entre esses aqui, né? 64 watts é a potência perdida, pode ser, a gente estava chamando de
dissipada. Então tu vê, né? Se eu quiser fazer na marra sem usar as fórmulas, dá para fazer. Tu não precisa das fórmulas. A fórmula é mais ou menos o professor resolvendo o exercício antes dele acontecer. Mas tu vê, não usei. Só usei a ideia de que potência é V vezes I e calculei a potência dentro, dissipada, a potência gerada e a potência útil, que foi aproveitada fora do gerador. O que significa quando uma aparelho de som, por exemplo, está escrito atrás de 300 watts? Ótimo. Esse 300 watts de potência do som é quanto de energia sonora sai da caixa a cada segundo. A cada segundo a caixa vai emitir 300 joules de energia sonora, certo? O único perigo é o seguinte, ó, quando for comprar o teu aparelho, tem duas coisas: 300 watts PMPO e 300 watts RMS, tá? Esse PMPO é por canal, ou seja, o fabricante antigamente ele sempre representava a potência em PMPO, porque dá um número grandão, dá 10 mil, 15 mil, mesmo que seja um aparelho de merda. Então o fabricante ele começou a colocar em PMPO para iludir o comprador. Aí agora no Brasil está proibido. Qualquer aparelho, né, honesto que seja vendido no Brasil, a potência está em RMS, que seria Root Mean Square. Média da raiz quadrada, traduzindo grosseiramente aqui, né? Média da raiz quadrada. Essa potência é a potência verdadeira, que é a potência total, a média da potência em todos os canais. Como assim, professor? Não estou entendendo. Não adianta tu comprar um aparelho que tem um tipo de barulho que ele é foda, faz super alto, mas o resto dos barulhos que é para escutar música não funciona, é baixo. Entendeu? Aí tu vai dizer, ô, meu aparelho tem 10 mil watts de potência, mas só para grunhido de grilo, para resto, para escutar música não funciona. Aí, se tu quiser escutar música, tu vai usar várias frequências, é bacana que a potência seja calculada em média em todas as frequências, né? E aí a gente faz um cálculo que, né, não dá pra... Mais pra frente a gente vai falar o que é mais esse RMS. Então cuidado, tá, amigo? O que é a potência do aparelho de som? É quanto de energia ele emite a cada segundo, porque potência é isso que é potência na física, né? É energia com o passar do tempo, não interessa qual é a área, certo? Só que quando for comprar o aparelho, não acredita no PMPO, que é mentira, compra pelo RMS. 1000 RMS já dá para deixar os teus vizinhos bem incomodados, né? Comprar um aparelhinho de som, um home theaterzinho de 1000 RMS, já, né, para um apartamento pequeno, para um apartamento normal é show de bola. Agora, para uma sala grande como essa, se tu quiser botar o teu telão lá, um aparelho de 1000 watts já não vai dar para ter som de cinema, mesmo botando no talo, vai dar ruído e tu não vai ter aquela sensação, oh, viu, a porta tremeu quando caiu a bomba, cara, não vai dar isso tudo, beleza? Aí tu precisaria de um pouco mais. Por isso que uma sala de cinema que é gigante, tu já consegue 20.000 watts de som, cara, nas mais potentes aqui de Floripa, 20.000 watts, cara. Numa sala de cinema só. É aquele cinema que às vezes o cara não está acostumado, ele fica incomodado com o excesso de barulho, né? É um pouco alto demais para algumas pessoas. E dá aquela vibração no ar quando as bombas explodem, né? Fica bem legal. Certo? Então legal, bacana o que tu falou. Isso pode ajudar bastante na decisão de compra de aparelhos. Esquece o PMPO que estão te roubando, compra pelo RMS. Muito bem. Pessoal, eu quero fazer um exemplozinho, mas eu quero te fazer uma pergunta. Imaginem vocês que eu preciso associar, ou seja, fazer uma associação de geradores. Eu te pergunto, usando como referência as associações de resistores, de que duas formas diferentes nós podemos associar geradores? Que legal, né, cara? Tu vê, eu nunca te falei isso, mas como eu te lembrei que é parecido com resistor, tu usou a tua bagagem para concluir. Ou eu vou associar os geradores em série, pego um gerador, pego mais um gerador, chega. Né? Isso é uma associação de que tipo? Série, com certeza. Porém, tu já deve ter visto alguns aparelhos que as pilhas não estão uma na bundinha da outra. Que elas estão uma do lado da outra. Com certeza, se as pilhas estão uma do lado da outra, já seria uma associação em paralelo. Então seria algo do tipo assim. Eu queria te fazer alguns comentários a respeito dessas associações de geradores. Paralelo. Tendo feito
esse comentário, nós já vamos estar bem encaminhados nesse volume da Física C. Qual é o volume? Já estamos no 6, né? Sim. Sim, beleza. Pessoal, olha só. O que a tua intuição diz? Um dos geradores tem força eletromotriz E1, o outro E2, o outro E3, R3, Rzinho 2, Rzinho 1. Eu quero trabalhar com apenas um gerador, não com 300. A pergunta é, como é que eu vou descobrir um gerador equivalente a esses todos? Por incrível que pareça, é isso mesmo, soma tudo. Poxa, se eu tenho uma pilha de 1,5 V e boto outra de 1,5 V, é natural, na ordem certa, né? Porque uma pode anular a outra, se for o caso. Na ordem certa, é natural imaginar que no total eu tenha 3 volts. E é assim mesmo. Ou seja, a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente são somadas. A força eletromotriz equivalente é E1, E2, mais E3, mais blá blá blá. A resistência equivalente é R1, R2. Vai dizer que isso já não dava de concluir dos processos anteriores. Mas é bom te alertar para tu não te assustar, né? Porque imagina, te expliquei várias com um gerador só. Aparece 2, o normal é o cara travar. Pô, filho da puta, Otávio não explicou do gerador? Explicou só um. Mas então agora está resolvido. Se aparecer 2 em série, tu soma. Soma tanto a resistência interna porque elas estarão em série e soma as forças eletromotrizes. Se uma dessas tiver colocado do avesso, subtrai tudo? Só o V, né? Que o R continua somando. Olha que perigo. Claro, né? Porque resistência não tem lado. Vai resistir passando assim ou passando assado. Tudo bem? Cuidado, hein? Se uma daquelas baterias estiver no sentido oposto, ela nem mais vai ser geradora, ela vai ser RC. Por isso que eu vou te falar sobre isso lá mais no futuro. Mas só alertando que poderia acontecer. Legal. Agora tem um detalhe, cara. Isso aqui tu pode fazer quando der na tua telha. Se tiver várias pilhas na tua casa, mesmo que uma delas seja mais velhinha, tu colocar uma em série com a outra não vai ter maiores problemas. O máximo que vai acontecer é o teu aparelho não ligar. Mas caso ele não ligue, a pilha mais nova, as pilhas mais novas não vão ser prejudicadas pela pressão da pilha velha no sentido de desgaste. Só não vai ligar o aparelhinho, aí tu vai ficar triste. Porém, se eu faço uma associação em... Paralelo. Qual era a característica da associação em paralelo? A voltagem é a mesma. Quem é a voltagem da nossa pilha? Força eletro, ou seja, eu só vou poder conectar em paralelo geradores com a mesma e também com a mesma, ou seja, não faz o menor sentido conectar geradores diferentes em paralelo. Porque se eles forem diferentes, um vai ter uma voltagem maior ou menor que a do outro. E aí, em vez de os dois se ajudarem a jogar energia em algum lugar, um vai querer carregar o outro. Um vai querer, por exemplo, uma pilha nova e uma pilha velha. Controle remoto, aquele programa que tu gosta, vai começar e pum! Não dá mais, tu só tem uma pilha nova em casa. E o teu controle tem 2 pilhas. Tu não vai ficar sem o teu programa, né, cara? Quebrou os botões da TV. Então tu tira uma pilha, bota a nova e pluf, vai funcionar. Porém, mesmo que tu não use mais o controle ao longo do dia, no final do dia a pilha nova vai ter descarregado. Por quê? Porque a pilha nova está lá com seus 1.56 volts e a pilha velha está lá com seus 1.2 volts, porque está velhinha já. Ou seja, essa vai virar gerador e essa vai virar receptor, vai querer carregar. E aí o que vai acontecer? A tua pilha nova vai ser consumida mesmo sem usar o aparelho. Por isso, jamais mantenham pilha nova e pilha velha em paralelo juntas. A pilha nova vai para o espaço. Beleza? Bateria de carro também. 2 baterias. Putz, uma está redonda, a outra está velhinha. Não seria adequado trocar só uma delas, por incrível que pareça. É melhor tu vender a tua outra bateria seminova para alguém e comprar 2 novas, porque a durabilidade dessas 2 baterias instaladas concomitantemente vai ser muito maior do que uma velha e uma nova. Certo? Eu passei por isso há pouco tempo. Bateria é uma coisa cara, né? Uma bateria decente é 250, 300 pila. Aí, porra, tava lá com o trator, não falha, né? O trator é o bicho. Não dá uma errada. Aí um dia, com o pajeirinho, comprar mais prejuízo. Como eu gastei dinheiro com esse carro? O carro é novo e o cara gasta mais dinheiro que o carro velho. Impressionante. Aí eu fui lá, peguei a minha bateria, minha câmera tem 2 baterias, o meu tratorzinho.
Tirei uma bateria boa da minha caminhonete e botei na pajerinha. Beleza. E botei a velha, mesmo sabendo que eles estavam fazendo coisa errada, botei a velha em paralelo com a outra. Pensei eu comigo, já que eu deixo a pajerinha muito parada, eu vou andar de trator com a velha e vou carregar a velha para nova. Tudo bem, não tem problema. Pegou porque a outra bateria estava redonda. E aí esqueci que eu tinha feito essa troca. Deixei a bateria boa lá no outro carro e uma bateria velha e uma boa na minha caminhonete. Começou a esfriar. Quando começou a esfriar, o gato subiu no telhado. Eu fui ligar o carro e ele pegou na sorte, mas quase fiquei sem bateria. Aí eu vi, não dá mais. Troquei, comprei uma bateria nova, botei a bateria nova no carro que tem uma bateria só e trouxe a irmã gêmea daquela outra para próxima dela, porque geradores em paralelo tem que ser sempre idêntico, porque se um tiver uma diferençazinha do outro, vai ficar circulando corrente entre elas, mesmo com o carro não acionando as baterias, beleza? Emergência pintou, pode misturar duas pilhas, terminou de usar o aparelho, tira, porque vai descarregar mesmo sem apertar o botão. Já aconteceu isso comigo, tá no controle, tira uma pilha e só mete no lugar e funcionar. Sim, pensa comigo, cara, ó, muitas vezes não é nem a pilha. Oxidação, nós moramos próximo do mar, então volta e meia uma oxidaçãozinha ali, né? Vai pintando esverdeadinha, né? Tem um pouco de cobre ou zinco às vezes na pilha. Às vezes tu desconectar e conectar a pilha, tu tira aquela oxidaçãozinha que estava não permitindo a passagem de corrente elétrica. Então girar a pilha, uma ótima alternativa, é girar a pilha dentro do controle para ela rodopiar ali dentro e dar um contato maior, né? Mas para ter certeza, se é o controle ou a TV que estragou, lembra da técnica? Pega o celular, que tira foto, bota o controle remoto apontado para a fotografia do celular e não precisa nem tirar foto, é só apertar o botão, tu vai ver brilhar aquela lâmpada. Sabe aquela lâmpada que tem na pontinha do controle remoto? É uma lâmpada infra e o teu olho não capta infravermelho, mas a máquina fotográfica capta infravermelho. Então é só tu pegar a máquina, faz hoje chegando em casa. Pega o teu celular, pega o controle remoto, aponta para o celular, tu vai ver o controle remoto, e aí aperta o botão, tu vai ver a luzinha na ponta do controle brilhando através da tua máquina fotográfica, mas não com os olhos. Aí tu vai saber que tem luz saindo dali, mesmo sem enxergar ela, né? Aí tu sabe que não é a pilha, é outra coisa. Ou deu pau no controle em si, ou no receptor da TV. Como é que o som ali, Aí Legal, garota? Por que aquela luz é meio lilás? Legal, olha que legal. Olha só que interessante. Infra, vermelho, ultra, violeta. Dependendo da frequência da radiação, vai estimular mais ou menos. Os sensores de luz que tem na máquina fotográfica, ele também acaba estimulado com luz que foge dessa frequência. Então, na verdade, o infravermelho ele acaba sendo captado, mas não é com uma cor exata, né? Porque se a cor fosse exata, deveria ficar avermelhado, né? Certo? E realmente fica azulada, fica lilás. Ou seja, a máquina foi fabricada para fotografar luz visível. Se tu for fotografar num ambiente de luz infravermelha, as cores que vão ser captadas vão ser erradas. Ou seja, o próprio processador, o computador que faz a tradução dos sinais elétricos na fotografia, ele foi projetado para trabalhar com luz visível. Se chegar luz infravermelha ou ultravioleta, as cores vão ficar alteradas. Mais ou menos como a câmera de visão noturna. Já viu? A câmera de visão noturna, tu não vê a cor do cara. Tu, inclusive os olhos parecem que estão furados, porque tu não enxerga o globo ocular do cara. Já viste isso? É agoniante, bicho. Um cara à noite, sendo filmado por uma câmera de visão noturna, parece que o cara está com os olhos arrancados. Porque o olho é uma câmera escura, quase não vê infravermelho do olho. Então parece que o cara está sem olho. É muito agoniante ver uma filmagem em câmera infravermelha. Como é que... Mas eu vi lá no filme o cara, antes de explodir lá o lugar, ele usou o binóculo e ficava vermelhinho. Aquele vermelhinho é falso, não é verdadeiro. É uma pintura eletrônica que a gente faz na imagem para ficar mais fácil de distinguir o corpo mais quente do corpo mais frio, beleza? Mas se nós quisermos uma câmera de visão noturna que filme a cor, essa cor nós vamos ter que colocar artificialmente. Porque essa cor tem a ver com a reflexão da luz visível. E a luz que eu estou captando vem do interior dos corpos, é o infravermelho. Né? Então eu não posso saber qual é a cor do objeto que cobre o sujeito com o infravermelho que vem do interior do cara. Né? Interessante isso. Agora olha só que pergunta legal da colega. Qual vai ser a força eletromotriz equivalente desse gerador equivalente? A associação em paralelo, a voltagem é a mesma. Olha que legal. Ah, professor, então não é o idiota que vai pegar vários
12 volts para conseguir 12 volts. Não, calma aí. Como é que era a associação em paralelo de resistores? 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R mais 1 sobre R. E se forem todos iguais? Divide pelo número de resistores, lembra? 3 de 30. 30 dividido por 3 é 1 de 10. 10 de 5 é 0,5. Tudo bem para vocês? Vamos supor que nós temos 1, 2, 3, L. Desligaram os celulares já hoje? Desliguem, eu boto o meu para despertar para lembrar vocês sabem disso. R, quanto? R sobre N, porque eu tenho N geradores, eu vou dividir as resistências internas que estão em paralelo. Ou seja, qual é a vantagem de associar geradores em paralelo? Diminuir a resistência interna. Se a resistência é menor, eu perco menos por efeito Joule. Então, em circuitos que exigem grande corrente, se eu fizer associação em série, a resistência interna aumenta, eu perco muita energia. Se eu preciso de um monte de corrente, mas não preciso de voltagem grande, só preciso de corrente alta, aí tu vai associar em paralelo. A associação em série é para aumentar a voltagem. A associação em paralelo é para diminuir a resistência interna e permitir mais corrente. Aumento de voltagem, associa em série. Aumento de corrente, associa em paralelo. Na caminhonete que eu te falei que eu tenho, a minha caminhonete velhinha, é em paralelo. Ou seja, eu não quero mais que 12 volts, mas eu quero bastante corrente para poder girar o motor que é grandão, pesadão, velhão, e aí precisa de muita energia. As caminhonetes modernas, os motores são mais modernos, mais levinhos, uma bateria é o suficiente para fazer girar. Fala, querido. Se tiverem diferentes? Não, a força eletromotriz for diferente, como que eu calculo? Pois é, aí na verdade não é associação de geradores, porque vai virar receptor só nas próximas aulas. Mas é usar o bom senso, né? Pensa bem, cara, se isso aqui é um gerador e isso aqui é um receptor, vai estar com a polaridade invertida, certo? Então eu vou fazer mais, menos, e vou somar as resistências. Faço V igual a R vezes I. Ou seja, com bom senso, já que o gerador gera e o receptor consome, é V igual a R vezes I. Soma as eletromotrizes do gerador, diminui a do receptor, que a gente vai chamar de contra-eletromotriz, e faz V igual a R vezes I. Mas é melhor esperar de repente a próxima aula. Pode desarriscar por conta própria na apostila, que é no volume 7, e depois a gente vê com mais calma. Não entendi, professor. O amigo perguntou, professor, e se for diferente o E? Se for diferente o E, o cara que tem o maior E vai ser gerador, e o cara que tem o menor E vai engolir corrente boca abaixo. Ele vai virar receptor. Se aqui for 10 e aqui for 15, desculpa, se aqui for 20 e aqui for 15, 20 menos 15, 5. Soma os R's, faz V igual a I. Então tu vê, com bom senso, mesmo sem a aula de receptor, o cara se vira. A aula de receptor vai ser mais para falar o que é a potência dissipada, a útil, a total, certo? Mas é isso. Então se eu botar baterias diferentes, uma vira bateria, a outra vira o motor, que vai consumir a energia da outra. Só isso. Por que em série aumenta a voltagem? Por que em série aumenta a voltagem? Boa! Poxa, se esse cara daqui para cá tem a capacidade de aumentar a energia daqui para cá, e esse cara também tem a capacidade de aumentar a energia desse ponto para esse ponto, se esse cara aumenta de energia, esse cara aumenta de energia e outro aumenta de energia, o aumento total de energia deve ser somado, né? Concorda comigo? Às vezes as resistências aumentarem? Pois é, aí que tá, olha só, essa resistência, vamos imaginar que isso aqui é uma coisa delicada, principalmente com a aplicação das leis de Kirchhoff aqui no futuro. Uma analogia boa. Uma analogia boa é a seguinte, isso aqui é um cano d'água. Isso aqui é um cano d'água. E quanto mais longo o cano, mais difícil a água passar. Que é a resistência. Tudo bem? E isso aqui é uma bomba d'água, para não deixar a água parar no cano. Pensa comigo, se eu coloco uma bomba d'água aqui para aumentar a pressão da água, uma outra bomba d'água aqui para aumentar a pressão da água, outra bomba d'água aqui, e tem cano. Então vai ter água fluindo. Tudo bem? Pensa comigo, eu não alterei os canos, mas eu tirei uma dessas bombas e coloquei uma bomba mais potente. Tu concorda que ao bombear mais água aqui, todo o cano vai receber essa energia? Eu vou poder sugar mais água de lá e vou poder empurrar mais água para cá. Pode pensar nisso, cada DDP é uma bomba injetando água para o outro lado. Se eu coloco várias bombas uma após a outra e todas injetam água para o mesmo lado, a força total é equivalente de uma bomba ainda mais forte. Porque tu vê, né?
a resistência tem a ver com o tamanho dos canos. Se eu aumentar a distância entre as bombas, vou ter que usar uma bomba ainda mais forte. Mas uma coisa não influencia na outra. Quanto mais cano, mais R eu vou ter que somar. Quanto mais longa a redistribuição. Mas, se eu botar mais bombas, mais energia eu tenho. E é uma relação entre o número de bombas para bombear água e a quantidade de cano que vai me permitir medir quanto de água vai passar nesse cano no final das contas. Por que ficou mais fácil de aceitar quando eu falei de água e estava ruim de aceitar quando a gente falava de energia? Água é uma coisa que todo mundo viu. Todo mundo já pegou uma mangueira, já viu a água, fecha a mangueira abre ou sai água. É uma coisa palpável. Então, como eu usei uma coisa que é mais do teu dia a dia, fica mais fácil do coração aceitar. Certo? É por isso que eu fiz essa analogia. A analogia hidrostática e eletricidade, ela é muito boa para esse tipo de entendimento. Para entender por que em paralelo a corrente se divide, a água do cano se divide em dois. Né? Por que em série a corrente é a mesma? Porque se passou 1 litro por segundo num cano, no da frente tem que passar 1 litro por segundo, senão está vazando água. Tá beleza? Bacana. Agora, olha só. Só porque eu às vezes sinto um clima estranho, eu falei daquela história do gerador e geradores diferentes, a sensação que eu tive é que a galera não acreditou no que eu falei. Então deixa eu fazer aqui pra ti. Pergunta do colega foi essa aqui, ó. E se eu tiver, só para a galera dar uma chave igual, né? Ó, e se eu tiver geradores diferentes? Era essa a pergunta do colega. Como é que eu faço, professor? Primeiro que aí já não são geradores. Mesmo que fosse uma bateria e uma bateria, essa bateria seria gerador, mas essa vira receptor na marra. Olha por quê. Esse cara empurra a corrente para lá, não é? E esse cara empurra a corrente, quem é que vai ganhar? O fortão. O fortão vai sobrepujar o cara mais fraquinho e a corrente verdadeira vai ser essa aqui o sentido. Ou seja, esse cara é gerador porque a corrente vai a favor dele e esse cara se transformou num receptor. Se forem duas baterias, essa bateria vai tender a carregar essa, descarregando. Por isso que não adianta deixar em paralelo geradores diferentes. Um deixa de ser gerador e vira receptor. Vai perder energia, não vai ganhar. Beleza? Aí como é que resolve? Ué, resolve com V igual a R vezes I. Não precisa dar aula de gerador para resolver isso. De receptor, aliás. Um gera 20, o outro consome 15. E as resistências estão em série. 20. Não dá nem para acreditar que é só isso. Dá raiva, na verdade. 1/4, 0,25 ampere. Pô, vai dizer, o cara fala, meu Deus, gerador já tá difícil, imagina gerador com receptor, vai ser o fim do mundo. V igual a R vezes I, pitadinha de bom senso. Um gera, o outro recebe. Mais, menos. Mas se eu botasse aquele ali, tipo, o de baixo também. 19. Bota aqui. Aí, dá um som de... Não tá tão difícil, né, galera? Gera, mais, recebe, só isso, V igual a R vezes I. Tu vê, uma coisa naturalíssima. Mas isso que é na próxima aula, tá? Eu só tô te adiantando porque eu não resisti. Mas tu vê, é isso que eu vou te mostrar quando misturar. Imagina que fossem 30 geradores e 40 receptores misturados.